é um caminho de vida, cara. Não adianta. Eu já cansei já de ficar discutindo, de ficar. Já vivi essa fase de ficar provando, de ficar debatendo. Eu, eu falei, eu determinei algo na minha vida. Eu quero viver uma relação de amor infinito. Eu quero Sabia. esse amor que é perene, que é eterno. Eu quero viver esse amor. Na maior medida que eu puder viver, eu quero viver esse amor. Quero amar, quero compartilhar a vida. E é isso. Não vou mais ficar debatendo, convencendo. Não. Eu aprendi que nesse caminho, quando você conhece, né? Quando você experimenta, é igual como você falou, você quer provar para todo mundo, você quer que todo mundo seja convencido, mas aí às vezes você desperta algo que não é o tempo, não sei, mas você tenta despertar, forçar e não é esse caminho. O caminho é, como você disse, é relação. Sim. Sim, a gente, tipo, pô, a gente tá em quatro aqui, eu tenho certeza que cada um em sua jornada, ninguém já saiu de cara vendo o evangelho trinitário, ninguém já saiu na verdade, a gente saiu, entrou na religião primeiro, então o Espírito Santo respeitou esse processo, foi trabalhando conforme o espaço que a gente foi dando para ele. E essas pessoas são a mesma coisa, né, cara? A gente tem que respeitar, principalmente aprender a confiar no Espírito Santo neles. O Espírito Santo está neles, e às vezes a gente encara também, já entra naquela ideia de separação e união, né? A gente já, em certas áreas, a gente acredita ainda que como se a gente tivesse separado, ou seja, o Espírito Santo não está, então eu tenho que evangelizar, eu tenho que fazer, eu tenho que abrir os olhos da pessoa, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, cara, a gente não precisa fazer nada, a gente só precisa amar, e amar é simplesmente respeitando o jeito que elas veem e confiando no Espírito Santo, que o Espírito Santo tá trabalhando o tempo todo para abrir os olhos deles e abrir os olhos nossos também, porque a gente tem lugares que a gente ainda está cego, tem lugares que ainda a gente ainda não enxerga a plenitude de quem nós somos. Verdade, verdade. Cadê o Lucas, o outro? O Lucas tá em silêncio, tá Eu meditando. tô aqui, eu tô observando. Estou ouvindo, acompanhando vocês. Mas é muito isso. Eu acho que quando a gente faz esse movimento de eu preciso pregar, eu preciso fazer alguma coisa para que as pessoas acreditem, a gente esquece que Jesus já fez, né? Tanto por nós quanto por aquelas pessoas. Então a gente pega um peso que a gente não precisa pegar, a gente carrega uma cruz que a gente não precisa carregar naquele momento, né? Que é essa obrigação, que é essa obrigação de fazer algo para a religião, né? Que é a quantidade de números que eu tenho na igreja, a quantidade de almas, né? Que eles costumam dizer ganhar alma. E não é, a gente não está aqui para isso, para ganhar alma. A gente está aqui para ter um relacionamento com Jesus e isso basta, né? É muito aquela questão de prova e veja o quanto o Senhor é bom, não é? Venha para a minha igreja, faça parte aqui de um grupo, nada nesse sentido, mas é provar a bondade de Deus. Acho que a gente está aqui para isso. Cara, e a gente, tipo, fazendo isso, a gente acaba meio que nem o Poyang falou, cometendo um tráfico de humanos. A gente tá traficando eles, a gente Objetificação. não tá Sim. interessado a gente não tá interessado nele, a gente tá interessado em nós mesmos, em quantas almas a gente ganhou, no nosso trabalho, o quanto foi bem feito. A gente realmente não tá interessado no quanto aquilo lá tá fazendo bem realmente para eles ou não. Então, tipo, por exemplo, às vezes eu enxergo muito esse contraste naqueles que estão evangelizando, fazendo um trabalho, tipo, com os homossexuais, com aqueles que têm, tipo, sabe, esse desejo. Cara, essas pessoas, elas já se machucaram demais, sabe? Elas já foram muito machucadas por causa desse trabalho da igreja, de, tipo, chegar e falar isso que tu tá fazendo errado, você tem que se converter, você vai pro inferno, você vai... E essas pessoas estão muito, e eu vejo cada vez mais, assim, o quanto o Espírito Santo ama e respeita cada tempo, porque o Espírito Santo, ele não quer machucar, ele quer nos restaurar. Então, tipo, a gente fazendo, às vezes, por mais boa que sejam nossas intenções, a gente está machucando tanto qualquer pessoa. E às vezes a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está fazendo. Eu lembrei agora da frase do livro, A Cabana. O Paul, ele fala assim,
os relacionamentos são as causas de nós sermos feridos, mas também são as causas de nós sermos curados. Ou seja, o caminho sempre vai ser sentar e aí, cara, como é que você tá? Como é que foi seu dia hoje? Tudo Exato, bem? cara. Só isso você já vai mostrar a luz do evangelho, cara, brilhando no rosto dele. Pô, peraí. Pô, ninguém nunca me perguntou se eu tô bem, nenhum evangélico nunca me sentou comigo, conversou. Só no brilho da relação é que ele vai ver o... Tem um texto que eu gosto muito e tá muito nítido ali. Daí por diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos. Daí por diante, a partir de qual momento? Os versículos anteriores diz que ele foi para Cafarnaum e ele morou em Cafarnaum. E ele habitou em Cafarnaum e Cafarnaum viu a luz. Cafarnaum, o texto diz que jazia nas trevas, viu a luz brilhar. A partir daí, Jesus começou a pregar. Ou seja, primeiro ele morou, primeiro ele se relacionou, primeiro ele Sim. habitou, depois é que ele começou a pregar sobre o reino. Isso foi muito profundo. Ninguém vai ver a luz fora da relação. Não vai. Eu acho que Jesus ele ensinou muito mais vivendo do que falando. Vivendo. Com certeza ele ensinou, muitas vezes ele falou, porque o ser humano precisava disso, mas, cara, era muito mais vivendo. As pessoas olhavam para ele. O apóstolo Paulo fala que somos cartas vivas, né? Então, tipo, cara, quando a gente vai descobrindo a nossa identidade, entra que nem Jesus falou, não se esconde uma cidade edificada sabe, uma cidade em cima do monte, não pode se esconder ela. O problema é que às vezes muitas vezes a gente não era cidade edificada e a gente tava querendo estar no monte. ou a gente é a cidade edificada em Jesus, mas a gente não sabia disso e não tava vivendo disso, né? Aí já vai ter gente que vai dizer que não é apenas relacionamento, porque relacionamento é entre duas pessoas, é uma união orgânica, porque nele já nos tornamos um. Olhar para ele é nos enxergar, né? É muito mais profundo do que uma relação, né? A união, ela pode se manifestar na relação, mas é muito mais profundo do que um relacionamento, é uma união. Exatamente. Cara, e a gente estando unido em um só corpo, a gente vivendo em trevas, a gente acaba dando impacto no resto do corpo também. E vivendo em osso também acaba não necessariamente falando ou ensinando, mas, cara, cada vez que somos curados, individualmente a gente está influenciando o resto do universo também. Ao mesmo tempo que cada vez que estamos mergulhando mais nas trevas, a gente também está impactando no resto do universo. Uau, caraca. É como fazer o caminho de volta. Sim. A gente Cara, não isso é que peça você... isolada, né? Oi? A gente não é peça isolada aqui. Isso. Exatamente. Perfeito.